pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Luiz, estamos aqui no Martins Freitas com a doutora Fernanda Vargas, sócia do escritório, e o doutor Daniel Coman. Estamos aqui conversando um pouco sobre o Sistema S. E aí, doutora Fernanda, quais são as novidades? A novidade é uma nuvem negra, né, que é todo mundo nebuloso, ninguém sabe ao certo o que é o que. A única coisa definida que nós temos é o seguinte, que quem distribuiu a ação até o dia 25 de outubro de 2023 está em parte com seu direito garantido. Por que eu digo em parte? Aí me ajuda aí, Daniel. A doutora Fernanda falou em parte porque só poderá preservar os seus direitos, só poderá colher algum proveito econômico quem tinha alguma decisão favorável em relação a esse processo. E foi realmente usado esse termo no julgamento, foi decisão favorável. O que a gente entende por isso? Ou uma liminar favorável, ou uma sentença favorável, ou até mesmo um acordo. Certo. E com relação ao proveito econômico, quais são as possibilidades que a gente tem diante desse cenário? Nós estamos com 3 possibilidades, até a quarta, né? A gente tem no mínimo 3 cenários possíveis para a gente poder realmente oferir proveito econômico. O primeiro deles talvez seja o que faça mais sentido, a gente não sabe ainda, temos que esperar a publicação do acordo, mas o primeiro deles seria que só terá proveito econômico a empresa. O cenário de proveito econômico seria da data da sua decisão favorável, ou seja, da data da sua liminar favorável, sua sentença ou seu acordo favorável, até a data de publicação do julgamento ou então da ata de julgamento. Sim. Então, se a gente não sabe isso ainda, são detalhes que serão esclarecidos no acordo. E esse seria o primeiro cenário. Um segundo cenário, talvez seja o mais favorável ao contribuinte, seria que o proveito econômico que a sua empresa vai oferir não seria só apenas na data da sua decisão favorável até a data de publicação do acordo ou da ata de julgamento. Seria este período somado aos últimos 5 anos anteriores que não foram a distribuição da ação, né? A distribuição da ação que não foram impactados pela prescrição. Este é o cenário mais positivo. Eu imagino, se tem um cenário positivo, deve ter um negativo também. Qual seria? Com certeza. O cenário mais negativo é aquele que estamos realmente com medo desse cenário ser promovido nessa modulação, que seria assim, o proveito econômico só seria oferido pelas empresas que, a partir da sua decisão favorável, deixaram de recolher as contribuições do Sistema S com essa limitação aos 20 salários mínimos. Então, assim, nesse caso, as empresas que foram mais ousadas seriam premiadas, o que não faz tanto sentido ao nosso ver. Qual lição, doutora Fernanda, a gente pode tirar dessa modulação? A lição é o seguinte, agora os próximos temas que tiverem, a sentença de primeiro grau, a gente quase não olhava tanto para ela, não era tão preocupado com ela passou a ser importante. Porque futuramente, em novos casos, ela pode servir de marco ali temporal. Então seria a sentença. E o segundo mais importante, para não correr o risco do que aconteceu em 2020, quando mesmo o Sistema S foi julgado, mas não a limitação, mas a inconstitucionalidade pelo STF, muitas empresas até entraram com ação declaratória, né? Não optaram pelo novo rito que a gente entra. Aqui nós tínhamos quase 200 ações distribuídas, mas todas com o rito do mandado de segurança. Ou seja, resguardamos o direito do nosso cliente de que, se perder, ele não vai ter sucumbência. Ótimo. Isso é bem interessante porque isso também previa as empresas que entraram de uma maneira pregressa, né? As empresas que entraram primeiramente com essa ação, que não foram afetadas pelos processos que estão sendo sobrestados. Então, essa questão foi grave do sobrestamento. Porque, como a gente não pensava que uma sentença seria tão importante, muitos processos a gente deixou, o contribuinte de modo geral, deixou correr e o processo acabou sendo sobressado. Então não teve nem liminar, nem sentença, nada. Então esse caso, esse tipo de contribuinte, ele ficou prejudicado. Como também quando a distribuição de varas, você pega Belo Horizonte, por exemplo, tem vara ali que todas as sentenças foram contra, outras todas foram favoráveis, uma terceira sobrestou tudo, não tirei sentença. Então é questão da sorte, né? Quem caiu na 13ª, outra vara. É uma modulação inédita, vamos aguardar a publicação do acordo para a gente poder realmente informar os clientes da maneira mais perfeita possível. E é isso, vamos tirar boas lições disso para os julgamentos, para os próximos julgamentos. É isso aí, pessoal. Aqui no Martins Freitas nós continuamos alertas a todas as novidades e vocês vão ser os primeiros a saber. Um grande abraço a todos.